nós vamos fazer o levantamento da oferta do SEB, vamos dedicar e consagrar estas ofertas, este euro missionário que nós ofertamos, nós colocamos ali no copo, para ajudar os pastores e os obreiros, sejam os já formados ou no ativo, mas que necessitam desta ajuda para o seu sustento. Esta associação, então, que encaminha estas ofertas para várias igrejas que eles estão a apoiar, conforme eles têm enviado os seus relatórios, e, portanto, este euro missionário, em conjunto com os euros missionários de todas as igrejas que estão associadas a este projeto, a esta associação, vão então suprir as necessidades destes servos. Vamos consagrar as nossas ofertas. Eu pedi à irmã para tocar apenas uma música, um som musical, para consagrarmos este momento. Obrigado, Senhor, por este momento em que podemos ofertar para contribuir, podemos ajudar através da Tua graça nas nossas vidas. Podemos também ajudar os Teus servos que levam a Tua palavra para certas vilas, certas cidades, muitas vezes longe das suas famílias. Eles deixam tudo para trás para poder pregar a Tua palavra, para poder levar mais almas a Cristo. Então, pedimos as Tuas orações por estes Teus servos, por estes pastores, os que estão no ativo e os que já deram toda a sua vida para este ministério, Pai Santo. Que eles possam sentir a Tua presença, possam sentir a Tua força e possam também transmitir o Teu testemunho a cada vez mais pessoas. Pai Santo, se com cada um deles. Em nome do Teu Filho, peço e agradeço. Amém. Bom dia, irmãos. Então vamos dar início a uma leitura em 2 Crônicas, no capítulo 5, e o versículo 13, diz-nos: E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trompetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trompetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Da mesma forma, também nós, em uníssono, vamos louvá-lo no seu esplendor, porque não há como estar na sua presença. Ele nos dá vida, esperança, paz e segurança, e ninguém se compara ao nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos entoar em Cristo e alma ao vosso Senhor. Senhor, louva-o em
e o Salmo 123, nos versículos 8 a 2, diz: A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono dos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentas à mão da sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. E por estarmos gratos pela vida que Ele nos deu, somos alegres porque pertencemos. É para Ele que dirigimos o nosso andar e é com Ele que queremos andar. Então vamos fazer o levantamento dos nossos dízimos e ofertas enquanto entramos no canto de eu olhar a ti e dirigir. Todos
são delicados. Nós queremos pedir que o Espírito Santo nos conceda sabedoria, discernimento, para lidar com cada uma delas. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos para prestar culto, louvor e adoração ao teu nome. E queremos pedir também que nesta manhã nós possamos ser desafiados pela tua palavra. Ajuda-nos e ajuda-nos a ser pacificadores, porque se nós manifestamos e declaramos que somos teus filhos, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos terminar o livro de Atos. E vamos ler o último capítulo, a partir do versículo 11 até o versículo 31. Vamos concluir assim o livro de Atos. E eu quero pedir que os irmãos essa semana estejam orando especificamente por uma situação que eu terei que lidar em relação a algumas coisas da nossa igreja e algumas pessoas da nossa igreja. Eu peço que estejam em oração. Vejam o que diz o texto. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Água e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo, contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre preliminar de não haver em mim nenhum crime possível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então lhes disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não te veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse e dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é ela impugnada. Havendo eles marcado o dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, como os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que já
Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós estamos concluindo o livro de Atos. Estamos concluindo o relato de Lucas acerca daquilo que aconteceu e da viagem de Paulo até Roma. E parece-nos, quando nós olhamos e terminamos o livro de Atos, podemos dizer assim, uma história inacabada. E vejam, ele diz que Paulo ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Acaba do modo que diz assim, o que veio depois, né? Então, é uma história inacabada. Mas esse texto nos mostra o restante da viagem de Paulo até Roma e da estadia de Paulo em Roma. Aquele homem que recebeu provisões e tudo, e que teve dinheiro para alugar uma casa e durante 2 anos ficar vivendo ali, e foi procurar os judeus. E notem, quando ele diz isso, ele, no versículo 19, ele disse que recebeu a oposição dos judeus, mas que ele não tinha nada contra os judeus, né? E ele chama então os israelitas para dizer, olha, eu só quero dizer isso, eu não tenho nada contra, mas eu estou defendendo a esperança de Israel. Então, quando nós olhamos esse texto, e eu quero ser muito sucinto, quais são as lições para nós? O que nós aprendemos aqui? A primeira realidade que o texto ensina é que Deus vai cumprir o seu propósito. Deus vai cumprir o seu propósito. Deus tinha dito que Paulo ia para Roma. E aconteceram muitas coisas. E Paulo sabia qual era a vontade de Deus. Note que quando nós vamos para o capítulo 21, voltamos atrás, aparece um homem chamado Ágabo, um profeta. E esse profeta, ele vai dizer que Paulo seria preso, seria levado, e ele seria entregue nas mãos dos gentios. E aí a igreja tenta persuadir Paulo para que não seguisse viagem. E Deus vai cumprir os seus propósitos. Paulo tem que chegar a Roma. Mas sabe o que é interessante que eu aprendo com isso, irmãos? É que muitas vezes a igreja, ela própria dificulta o Evangelho. Muitas vezes, crentes atrapalham que a vontade de Deus se realize nas nossas vidas. O que aconteceu? Eu disse, olha, Deus está me dizendo isso, você vai ser entregue nas mãos dos gentios, você vai ser levado para Roma. E os irmãos disseram, não vai fazer isso não. Não pode. O irmão já passou por isso. Diz, olha, Deus está me mostrando esse caminho. As pessoas dizem, não é por aí que você vai. Não tem que ser assim. Por quantas vezes nós próprios queremos fugir do processo e do projeto que Deus tem traçado para a nossa vida, e nós percebemos muito nitidamente. Exemplo disso, o profeta Jonas. Esse foi de modo claro. Deus disse, Jonas, você vai pregar em Nínive. E Jonas disse assim, não, eu vou para Tarsis. Eu não quero ir para Nínive. Ele disse, mas você vai, porque essa é a minha vontade. Quantas vezes nós oramos, seja feita a tua vontade, mas quando Deus mostra a vontade dele, nós dizemos, eu não quero isso.
Vejam, Paulo tinha consciência da vontade de Deus. Ele sabia que ele tinha que ir para Roma. Ele sabia que ia passar por prisões e tudo. Mas ele disse: Deus, cumpre o teu propósito na minha vida. E ele não voltou atrás. Então, quando nós olhamos aqui esse relato dessa viagem, é pena, não é, que o meu marinheiro não está aqui, mas esse relato náutico que vai sendo feito da viagem pelo mar e tudo até chegar a Roma, mostra que Deus cumpre a sua vontade na minha vida e na tua vida. O projeto de Deus para as nossas vidas vai se concretizar. O projeto de Deus na tua vida vai se concretizar. Mas também o texto mostra uma outra realidade que eu aprendo quando vejo Paulo chegando em Roma, alugando uma casa, falando livremente para as pessoas, pregando o Evangelho. O texto diz não apenas que o propósito de Deus se concretiza na nossa vida quando nós obedecemos, mas o texto também diz que Deus cuida das nossas vidas em toda e qualquer circunstância. O que houve para Paulo chegar até Roma? Primeiro nós olhamos no capítulo 21, que a profecia, depois ele vai ser preso, ele vai apelar para César e ele vai ser enviado para a Itália. Ele vai enfrentar perigos de viagem, ele vai enfrentar um naufrágio, ele vai pegar frio, tudo, mas em tudo isso, Deus está cuidando da vida dele. Não faltou nada. Em meio a todas as dificuldades, Deus o protegeu. E porque ele estava no centro da vontade de Deus, Deus o abençoou de tal modo que os que estavam à volta dele foram protegidos e guardados por Deus. Os irmãos lembram da história do naufrágio? Ele disse assim: ninguém vai morrer. Deus me disse: ninguém vai morrer se fizerem aquilo que eu estou dizendo. Nós vamos perder as mercadorias, nós vamos perder o barco, mas ninguém vai morrer. E ele não estava cercado de gente honesta. Ele não estava cercado de grandes empresários. Ele estava sendo levado como um grupo de prisioneiros. Mas para Deus, toda pessoa é importante. Todo ser humano é importante. E Deus não quer que ninguém se perca. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida, as pessoas são abençoadas pelas nossas vidas. Paulo foi canal de bênção na vida daquelas pessoas. E ele foi cuidado por Deus em todo o processo, em todo o trajeto. Porque Deus é o Deus que cuida. Deus é o Deus que guarda. É aquele que não permite que nada, nenhum mal possa nos suceder quando nós estamos no centro da sua vontade. É lógico que nós passamos pelas dificuldades, é lógico que nós enfrentamos as tempestades da vida, é lógico que nós enfrentamos os turbilhões, mas ele diz assim: eu estou aqui, pode ficar tranquilo, eu não te abandono, eu não te deixo. Então, quando nós lemos esse texto, a primeira coisa é que Deus cumpre o seu propósito na nossa vida. A segunda coisa é que Deus cuida da nossa vida, abençoando-nos, guardando-nos, protegendo-nos. E a terceira coisa que nós vemos aqui no que acontece é a atitude de Paulo. É que Deus nos comissiona para
proclamar a sua mensagem. Paulo sabia que tinha que chegar a Roma, mas ele tinha que chegar a Roma para pregar o Evangelho, não era a passeio. Ele alugou uma casa, e vejam que coisa bonita. A partir do versículo 23, ele começa a receber pessoas na sua casa, prega o Evangelho, primeiro para os judeus. Ele usa o profeta Isaías para dizer que aqueles que não receberam tinham corações duros. Mas depois ele diz que ele, durante 2 anos nessa casa, ele recebia todos os que procuravam, e ele pregava o reino de Deus com intrepidez, sem impedimento. Ele estava livre, mesmo sendo prisioneiro, para anunciar o reino de Deus, e ele ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Vejam, querido, esse homem era um homem hospitaleiro. A casa dele era uma casa aberta. E quando ele recebia pessoas, ele dizia: agora vocês vão conhecer a graça de Jesus. O texto diz que Deus quer que nós sejamos proclamadores da sua palavra. Paulo tinha consciência do seu comissionamento e ele usava todas as oportunidades para pregar o Evangelho do Reino de Deus, para ensinar as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: eu e tu estamos pregando sobre o Reino de Deus? Estamos ensinando sobre Jesus Cristo? Ou nós estamos sendo pedras de tropeço para que as pessoas não conheçam a Jesus? Porque às vezes nós atrapalhamos os outros de conhecerem a graça de Jesus. Nós vimos conversando isso no carro. O exemplo era de filhos de crentes que são criados dentro da igreja e quando chegam à sua maior idade, olham para a igreja e dizem: até logo, eu não ponho mais os pés aqui. Aí o questionamento era: por que isso acontece? Porque muitas vezes os pais são santos na igreja, porque muitas vezes os pais são bênção na igreja, mas são um demônio dentro de casa. São péssimos exemplos para os filhos. E os filhos não veem a hora de dizer: eu quero ir embora.
a anunciar o reino de Deus, ensinar acerca de Jesus Cristo e dizer: olha, Ele deseja que tu te arrependas dos teus pecados e te convertas. Quando eu olho para essa história inacabada, porque nós não sabemos o que Paulo fez depois, Lucas não nos diz, e nem Lucas aparece mais, ele desaparece. Mas o texto deixa muito claro. Mostra um homem que amava a Deus sobre todas as coisas. Mostra um homem que amava as Escrituras e conhecia as Escrituras com profundidade. Mas também mostra um homem que amava o seu semelhante, como Deus amou a sua criatura, ao ponto de entregar a sua vida para que os outros conhecessem Jesus. Mostra um homem que obedecia a Deus. O desafio que nós temos hoje, que eu tenho quando eu olho nesse texto, é perceber: Deus vai realizar o projeto dele na minha vida. E eu tenho que obedecer a Deus. Deus vai cuidar da minha vida em toda e qualquer situação, mesmo quando eu estou passando pelas tempestades, pelos meus problemas, pelas minhas angústias. Ele não me abandona. Mas Deus vai me usar para que eu seja canal de bênção na vida dos outros. Mas para isso, eu preciso ser obediente e estar no centro da vontade de Deus. Para isso, tu precisas ser obediente, estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que tu faças, e sendo aquilo que Deus quer que tu sejas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo desafio que ela é para nós. E te pedimos que nós possamos olhar para a nossa vida nessa jornada que ainda não foi concluída. Que nós possamos entender o teu propósito, o projeto que tu tens traçado para nós, e que nós caminhemos sempre no centro da tua vontade. Que nós possamos compreender e olhar para a nossa vida e para as circunstâncias e perceber que tu tens cuidado de nós, apesar das lutas que temos passado. Tu tens cuidado e guardado a cada um de nós. Mas também que nós possamos compreender e entender que tu nos comissionaste e nos direcionas às pessoas que não te conhecem, para que nós proclamemos e ensinemos acerca de Jesus Cristo, e que nós possamos obedecer e fazer aquilo que devemos fazer. Te peço que tu nos despeças em paz para os nossos lares, que o amor, a graça, a comunhão e a consolação do Deus Trino esteja com esta igreja, com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir.